Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Gayatri Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla e eu sou astróloga védica aqui por detrás do Gayatri e também ensino astrologia védica através da Gori Astrologia Védica. Muito bem, então hoje eu vim aqui falar de um projeto muito especial que começou esse ano, na verdade, projeto meu, né? Enfim, dentro da minha história, que eu tô pretendendo até estender de uma forma mais, vamos dizer, simplificada para o pessoal lá na Gori. Que, para quem não sabe, eu moro aqui na Índia, né? Eu já venho vindo aqui para a Índia já tem quase mais de 10 anos. E nos últimos 3 anos eu me mudei para cá. E dentro desse processo, desde 2018, 2017, 2018, eu comecei a estudar astrologia védica e de lá para cá eu vim estudando com vários professores e recentemente, nos últimos, vamos dizer, 4 anos, eu venho estudando com professores de uma linhagem específica. O que é uma linhagem específica? É quando a gente tem uma pessoa, né, a gente chama um guru, no caso a gente chama de um param guru, que teve seus estudos, fez seus estudos e aí a partir daí ele criou, obviamente baseado, né, sempre, vamos dizer, né, naqueles que provém, né, o conhecimento. No caso a gente trabalha muito com Parashara, mas tem outros também teóricos. E aí dentro dessa linhagem a gente estuda somente, vamos dizer, o conhecimento que esse guru traz, né? Que esse param guru traz. No caso, a minha linhagem vem de Achyutananda, que é o avô do meu param guru que está vivo, né? E a partir daí a gente vai continuando essa linhagem, né? Então é todo eu acho que é um processo muito lindo, principalmente porque se a gente imaginar que hoje em dia, quando principalmente eu ouço as pessoas falando, eu tô aprendendo isso e aquilo, existe às vezes uma atitude de ficar estudando antes de entender todo o processo, né, sobre um teórico ou uma pessoa que está provendo aquele conhecimento. As pessoas, antes de realmente digerirem, deglutirem tudo que está sendo falado daquela fonte, elas já estão comparando com outras fontes. Então é como se a todo momento você aprendesse algo que ainda está em processo de sedimentação e fica pegando de várias outras fontes. E aí começam os contrastes, porque para algumas pessoas, vamos supor, uma informação A faz muito sentido, mas aí para outras pessoas uma informação B, essa mesma informação acaba tendo questões contraditórias. Então, e isso no Vedanta, né? Não só para quem estuda astrologia védica, mas também para quem estuda Vedanta, Ayurveda, Mantra Shastra. A gente fala que é interessante que você se mantenha numa linhagem, ou pelo menos com um professor, durante um bom tempo, até que você possa digerir tudo aquilo que está sendo passado. E a partir daí, ou você então vai para outro professor, ou você começa a ver outras fontes, porque aí você já tem muito conhecimento, já tem muita digestão daquela história. Bom, enfim, eu tô fazendo um curso, né, dentro dessa minha linhagem, são 5 anos, assim, estudando, né, assim, toda a parte, né, para quem não conhece, que esse é o livro base da astrologia védica, né, o Brihar Parashara Ora Shastra. Esse aqui é a parte 1, e aqui eu tenho, vou pegar aqui, a parte 2, né, então esses são... Tem gente que tem um só, né? Daí também depende do autor que você pega. Eu acabo usando autores em inglês, mas eu sei que também já existe Parashara disponível em português para quem não lê inglês. Então, partindo, né, de Parashara, então tudo, a gente fala, né, se você já está acostumado a estudar livros que vêm, né, de Vedas, Vedanta, a gente sempre trabalha com os slokas, né? Então, você vem, ele aqui vem em sânscrito, e aí, geralmente, cada autor, depende do autor que você pegou, vem a explicação, né? Então, nosso livro base é sempre esse, parte desse, né? E, obviamente, tem algumas complementações, mas a base é toda essa. Então, nesses 5 anos de curso, eu tô no meu 3º ano agora, e, enfim...
uma longa caminhada. Mas o que é legal é que esse ano a gente começou a fazer a nossa tese. Então, o que é a nossa tese? Então, a gente pega uma pessoa, uma figura pública, ou então uma pessoa da sua família, se você, né, realmente quiser, porque você tem que saber tem que saber muitos detalhes da vida dessa pessoa. Então, você escolhe uma pessoa e aí, a partir daí, a gente vai montar, a partir de tudo que a gente está estudando nesse curso, assim, desde do primeiro dia do primeiro ano, né? Tudo que a gente viu até o quinto ano, a gente vai montar uma tese. Então, tudo a gente vai falar dessa pessoa. Então, a gente vai usar o que a gente chama de mapa natal, que é o D1, é o Rashi. Então, a gente vai usar Navamsha, vai usar os mapas divisionais e vai aprofundando, eu falo que na astrologia védica você pode saber tudo de uma pessoa. Só precisa ter tempo para estudar o mapa dela. Porque os detalhes e as especificações são, assim, muitas. É incrível, assim, né? Eu já estudo aí há mais ou menos quase, né? Eu comecei em 2017, então, assim, né? Mais 2 anos eu vou estar com já 10 anos vindo nessa caminhada. Mas eu fico, assim, admirada como a quantidade de detalhes e a quantidade de especificações, a quantidade de coisas que a gente vai adquirindo cada vez mais, com cada vez mais estudos, com cada vez mais detalhes. E só para vocês terem uma ideia, esse curso que a gente faz é de Parashara, né, baseado inteiro em Parashara, são 5 anos desse teórico que eu acabei de mostrar. E depois, se você quiser, ainda tem mais 5 anos de Jaimini, que é um outro teórico. E assim, né, bem complexos, estudos e exigem muita parte, raciocínio lógico, matemática é imprescindível dentro da astrologia védica. Então, assim, você precisa ter as pessoas às vezes acham que a gente está fazendo adivinhação, tem zero adivinhação, a gente está trabalhando muito com partes lógicas, combinações lógicas, e obviamente quanto mais a gente tem uma vida mais calma, mais equilibrada, mais estabilizada, a gente consegue fazer com que essas informações lógicas, aí entra a nossa parte mais intuitiva e, enfim, a gente consegue trabalhar em cima. Bom, então esse projeto eu resolvi fazer sobre Frida Kahlo. Por que Frida Kahlo? Porque primeiro eu vou ter que conviver com essa história mais aí durante 2 anos. Eu vou estudar a vida dela inteira durante mais 2 anos. Então tem que ser uma pessoa que eu tenha algum interesse. Interesse por quê? Porque ela é uma artista. E para quem não sabe, eu além de trabalhar muito com astrologia védica, eu também voltei a pintar, voltei a desenhar, que já era algo que eu fiz, né? Aliás, sempre fiz arte minha vida inteira e agora eu, né, para dar até uma relaxada na cabeça, eu faço essa parte artística também. Então, como que é esse processo? Então, cada tema que a gente foi aprendendo, está aprendendo dentro, a gente abre o mapa da pessoa, no caso da Frida, e aí a gente vai fazendo as correlações. O aluno, né, que mostrou pra gente, né, um aluno que já é formado dentro desses 5 anos, ele mostrou pra gente a tese dele, deu 200 páginas, né, assim, falando do mapa dessa pessoa que ele escolheu. Então, a gente praticamente vai conviver com essa pessoa, né, com essa figura que a gente escolheu durante esses 2 anos. Então, realmente, preciso tá muito interessado, tem que ser algo que a gente se interessa também. E o que é legal disso, como que é esse processo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, os outros livros estão no Kindle. Esse aqui é um dos livros que eu peguei dela. Eu tô lendo 3 biografias de Frida Kahlo. Então, a gente vai lendo a biografia, vai fazendo uma timeline, né? Quando nasceu, o que aconteceu, como era a mãe, como era o pai, como era o avô, tinha irmão, não tinha irmão, cresceu onde... como que foi a infância, o que fez na infância, teve doença, não teve doença, mudou de país, não mudou de país, mudava de casa. Então, a gente estuda tudo especificamente, assim, em muitos detalhes. Então, obviamente, é necessário que a gente tenha acesso a uma biografia muito extensiva dessa pessoa para ajudar a gente no processo. Porque dentro da astrologia védica, a gente faz esse processo, né? A gente tem as nossas datas, né? Para quem já fez consulta comigo sabe que eu peço datas extras além da data de nascimento. Então, quando você casou, quando você mudou de casa, se você tem filho, não tem filho, quando que você começou a estudar. Então, assuntos, né? Assim, momentos na sua vida muito pertinentes que geralmente é difícil esquecer a data, mesmo que não saiba
exatamente o dia, mas o mês, o ano tá sempre de alguma forma lá. E com essas datas a gente volta pro mapa para confirmar. Então é como se a sua biografia confirma o seu mapa e o seu mapa confirma a sua biografia. Né? Esse trabalho que a gente faz o tempo todo. Na verdade, o astrólogo védico é um grande pesquisador. E essa é uma das partes que, inclusive, eu mais gosto. Então, dentro desse processo, dessa tese, a gente vai estar estudando essa pessoa, fazendo então essa timeline, né? Tudo que acontece. E porque não só. E a Frida Kahlo, eu poderia ter escolhido vários artistas, né? Enfim, tem milhões de possibilidades. Mas eu escolhi a Frida Kahlo porque a vida dela é cheia de acontecimentos. Ela teve poliomielite quando tinha 6 anos, o pai dela casou e aí teve ela, ou seja, né, ela é fruto de um segundo casamento, ela tem 5 irmãs, e aí aos 18 anos ela sofre um acidente muito desastroso que vai fazer com que a vida dela seja muito difícil. E ela casa, né, com um pintor muito famoso, e aí, enfim, ela tem muitas questões extraconjugais e muitas questões políticas, e ela viaja para o exterior. Então, assim, é uma biografia recheada de acontecimentos, o que torna fácil ir achando todo esse processo, porque são acontecimentos muito bem delimitados por data e tempo, e aí isso faz com que a gente vá voltando para o mapa e o mapa vá voltando. Então, assim, eu tô apaixonada por esse processo, então eu tenho estudado muito, triplicado os meus estudos para dar conta, para quando eu chegar lá no meu 5º ano eu não estiver com overload de informação, né? Porque não é o tipo de trabalho que você consegue fazer em 6 meses, é um trabalho que a gente faz, toda semana eu vou adicionando e parece que o trabalho que, quanto mais eu faço, a sensação que eu tenho que tem mais a se fazer. E aí, por que eu tô trazendo aqui? Primeiro, porque eu queria dividir com vocês, e segundo, porque essa mesma proposta eu tô querendo trazer pro pessoal da Gori, que tá estudando comigo Astrologia Védica, onde é uma comunidade, onde você começa a ter acesso às lições básicas, né? Então, todo mês a gente tem aulas, e aí agora eu implementei todo começo de mês eu converso 15, 20 minutos com cada aluno para a gente fazer um planejamento para aquele mês. E aí essa ideia, né? Então, ao invés de, logicamente, você pode fazer sobre outra pessoa, mas a minha sugestão é que dentro da Agora essa pessoa faça essa autobiografia. Então, tudo que ela está aprendendo, ela vai começar a abrir a tese dela no próprio mapa. Então, obviamente, a gente usa o nosso mapa muito para aprendizagem, até porque a gente sabe da nossa história, a gente sabe das nossas datas, a gente sabe, né? E é um redescobrir, a gente vai para o mapa e a gente volta, a gente vai para o mapa e a gente volta. Então, essa história de fazer a sua própria tese, né? Então, eu aprendi lá sobre o meu Mercúrio, eu aprendi lá sobre a minha primeira casa, eu aprendi sobre o meu Sol, e aí eu vou escrevendo tudo isso nessa tese, né? Nessa proposta. E aí, obviamente, eu sempre falo pro pessoal que quem fica pelo menos por 1 ano, né? Eu acho que 1 ano é o mínimo, eu diria que, né, seria interessante até, quanto mais você ficar, mais os conhecimentos vão se avançando. Mas quem fica por 1 ano dentro da comunidade sai com todo esse conhecimento mais básico e tão importante, ainda básico não no sentido de pequeno, mas no sentido de iniciante, que é uma base importantíssima para você querer ir para um nível mais intermediário ou avançado, né? Então eu queria dividir com vocês, também queria convidar, se você sente que você quer criar também a sua própria autobiografia, usando a caneta da astrologia védica, né? A luz da astrologia védica, é um momento legal para você vir para a comunidade, ela está aberta por esses dias, eu fecho elas de tempos em tempos para ir me organizando com os alunos e fazendo as organizações, mas eu achei muito legal, eu achei tão legal essa ideia, né, dessa grande tese que a gente está construindo no meu curso e trazer uma versão mais iniciante para agora, né? Então cada pessoa, poxa, vai saber, né, usando as ferramentas da astrologia védica, ela vai saber como se entender melhor, o seu próprio autoconhecimento. E aí, obviamente, tudo que você
coloca, né, você aprende sobre você no seu mapa, obviamente você começa a estender isso para o mapa de outras pessoas, né? Para estudo de mapas de outras pessoas também. Então, gente, no momento, assim, eu até lá pra frente quero ver se eu consigo compartilhar algumas partes dessa tese. Ela é um conteúdo bem avançado, não sei, assim, pelo que eu tenho sentido, então talvez eu vá trazer alguns momentos mais, assim, avançados, porque realmente... Mas eu posso mostrar como que esse processo funciona, ele ainda tá... Eu confesso que a gente ainda tá no início, mas já tem bastante coisa escrita e é muito legal. Eu sempre falo pro meu marido, né? Eu falo assim, nossa, eu fico assim... É como se a cada vez mais a gente se apaixona, eu me apaixono mais pela astrologia védica, pela beleza, por como todo esse processo de estudo tão rico mostra pra gente como que é a arquitetura espiritual, corporal e mental, e as emoções, né? E todo o universo que essa pessoa veio viver nessa vida. É realmente, assim, muito lindo. Então, fica aqui o convite, né? E também para quem quiser entrar para agora, ou para se você quiser fazer a sua consulta astrológica, manda uma mensagem aqui para mim via Instagram, via WhatsApp, tem um monte, via site, tem um monte aí de possibilidades. Espero aí que você tenha um ótimo dia. E Dani Avaz.